Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica, o nosso encontro de número 28 de 2015. Eu, professor Scopino, estarei com vocês nesta próxima uma hora falando sobre Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Peugeot 307 1.6 16 válvulas Flex. Sejam todos muito bem-vindos. O Alessandro Tomás já está dando o seu alô, seu boa noite, pessoal da KDS Automotiva, Giva Brás, Bertoldi, né, o Magno, Gutierrez, Marco Celso, entre outros alunos aqui linkados, nos acompanhando aqui, já no seu alô, aparecendo aqui na minha telinha de aula, os alunos, como sempre, acompanhando o seu Universo do Mecânico. Bom, aula hoje de quinta-feira, iremos abordar o gerenciamento eletrônico do sistema Bosch ME 7.4.9 e que equipa o Peugeot 307 1.6 16 válvulas Flex. Então, trata-se de um veículo aí, né, Flex, utiliza álcool e ou gasolina, né, e que principalmente tem o quê? Tem a característica de uma ECU que trabalha em cima de um mapeamento para o Flex e em comunicação com outras unidades de comando. Então, a aula de hoje, o nosso segundo encontro desse Peugeot 307, vamos falar sobre ela, a ECU, a Unidade de Controle Eletrônico do Motor. Vamos lá, ao nosso título inicial aqui sobre a aula passada e a aula de hoje. Então, a aula passada foi a aula de introdução do Peugeot 307 e hoje, o nosso segundo encontro, vamos falar sobre todos os sinais de entrada, os sensores, sobre todos os comandados, os atuadores desta ECU, a Unidade de Controle Eletrônico do Motor. E ainda, falar detalhes sobre o imobilizador, né? É importante entender mais e mais sobre imobilizadores, afinal de contas, né? A todo momento chegam carros aí com chaves perdidas, carros, né, comprados sem chaves, de leilão principalmente. Então temos que ter o quê? Todo o conhecimento sobre o que pode ser feito, como deve ser feito na adaptação e apresentação dessas unidades eletrônicas, né? Unidades de controle eletrônico. Então, a apresentação de chave, a apresentação de BSI, BSM e a ECU. Então, são três unidades nessas sopinhas de letras, né? Ó, ECU é a Unidade de Controle Eletrônico do Motor. BSM é a Unidade de Bordo do Motor, né? É a unidade que fica ali no motor do carro, no compartimento do motor. E temos a BSI, que é a central inteligente do veículo, né? Também pode ser chamada de unidade de bordo interna. O I pode ser de interna ou de inteligente também, porque ela monitora principalmente alimentações elétricas entre os componentes, tá? Então, vamos lá dar o pontapé inicial, telinha de introdução aqui para vocês, para ver qual é o assunto da aula de hoje. Uma unidade com muitos pinos, tem pino barbaridade, a unidade de comando do Peugeot. 3 conectores, poxa vida, não é um pente só, um conector só, ou 2, como a grande maioria dos carros. Temos 3 conectores, tá? E ainda a comunicação com outros processadores, BSM, BSI, né? Há outras comunicações ainda, tá? Para ter uma ideia, cada conector, né, são 3 conectores. Temos 4 fileiras e várias colunas. São muitos pinos ali ligados. Então, vamos ver esses detalhes, entender como nós nomeamos esses pinos, né? Porque é o conector, o número da fileira e o número da coluna, né? Temos aí letras e números, né? Ou seja, uma combinação alfanumérica em cima
de cada pino do conector do Peugeot 307. Boa aula a todos. Vamos lá, iniciando sempre com a foto do carro, a foto do veículo, Peugeot 307 Flex, tá? Então, veículo base francesa, né? Todo projetado para a Europa e que tem aí vendas também no Brasil. Aqui a nossa diagramação inicial, onde vou abordar os componentes. Aliás, item por item daqui é o que estaremos estudando, né? Aqui no seu Universo do Mecânico, nas aulas de quinta-feira, aqui no seu Mac. No centro, ela, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico, ME 7.4.9, e observem, já está até com asterisco na aula de hoje, está ligado diretamente à ECU, o imobilizador e o conector de diagnose, ou seja, temos o conector de diagnóstico, onde é ligado o scanner para fazer leituras, adaptações, conversar com ela, com a ECU, e temos também o imobilizador, que direta ou indiretamente, né, pode passar pela BSI também, né, nesse caso, nessa aplicação passa pela BSI, mas vai para a ECU o sinal de chave reconhecida, ou seja, o transponder dentro da chave reconhecido, partida liberada. Então, vai a informação para a ECU da injeção, ó, a chave que está ali no computador é do carro. A partida está liberada. Pode funcionar o motor do carro. É para isso, ok? Então veremos também na aula de hoje detalhes sobre o sistema imobilizador desse Peugeot. Quais sinais de entrada nós temos na ECU? O que ela recebe de informação? E pode ser um sinal elétrico, né? Uma variação de frequência ou até mesmo tipo interruptor. Vamos ver? Temos interruptores, temos sensor de densidade. O densidade sempre está relacionado à densidade do ar admitido. Então, na verdade, é o sensor MAP mais temperatura do ar admitido. Uma peça única, mas que tem duas informações distintas que chegam para a ECU. Com essas informações que o módulo calcula a densidade, o peso do ar que está entrando no motor. Rotação e PMS, importantíssimo sensor, né? Sinal de rotação e PMS, rotação e ponto morto superior do motor. Temperatura do arrefecimento, temperatura do motor. Lambdas, podemos ter aí, dependendo do ano, uma única sonda lambda, um sensor único de oxigênio antes do catalisador. E para os modelos, né, após a obrigatoriedade do sistema, né, OBD BR2, então é 2011 em diante, temos duas sondas. Então, os antes de 2011 tem até dois conectores, tem até a predisposição para a sonda lambda, mas o que tem depois, né, é a partir de 2011. Então, uma ou duas lambdas. Os flex, né, os mais novos, sempre tem duas. É que nós tínhamos flex antes de 2011 já, né? Então, antes de 2011, obrigatoriamente, era uma sonda só. Tá? Detonação. Então, o sensor de detonação é presente nesse sistema. Sensor do pedal eletrônico. Opa, então não tem cabo de acelerador? Não. Tem um sensor do pedal do acelerador. Sensor de velocidade do veículo, está lá junto da caixa de mudanças, caixa de câmbio, e o sensor de borboleta, que também se encontra lá no corpo eletrônico. Então estão aí os principais, né, sinais de entrada que nós temos e que vamos estudar um a um para poder, né, deixar vocês craques nesse Peugeot ME 7.4.9, que utiliza, né, um sistema com pedal e corpo eletrônico, famoso acelerador eletrônico. Agora, a ECU, com essas informações, faz um processamento muito rápido delas,
é muito rápida realmente e comanda os atuadores. Temos aqui à direita a seta saindo da ECU, os atuadores eletroinjetores, que são os principais, né, os famosos bicos injetores, o sistema de ar condicionado, então passa pela ECU o controle do ar condicionado, atuador de marcha lenta, que nesse caso é o próprio corpo eletrônico, o atuador é o corpo de borboletas eletrônico, um único eixo, uma única borboleta, mas que por ali a ECU comanda toda a aceleração, toda a entrada de ar no motor, assim como a marcha lenta, né? A posição para que o motor não apague, não morra em hipótese nenhuma. O sistema de ignição, então, bobina, né, de ignição, obviamente, parte de velas, o momento certo da centelha, né, chegar e ser acionada, ser dada a centelha na fase final de compressão. Sistema canister, carvão ativado, tem que ter para o controle de poluentes. Eletroventilador, controle da temperatura, embora neste modelo tenhamos relés da ventoinha. Muita atenção. Temos relés da ventoinha, vamos ver isso mais adiante. Bomba elétrica de combustível, então o circuito de combustível extremamente importante, aliás é onde tem muitos problemas, e o sistema de partida frio. Vamos lá, a telinha de detalhes para vocês. A ECU de gerenciamento do motor não é a principal do veículo. Pasmem, é verdade, não se assustem. A unidade da injeção, a de gerenciamento do motor, ela não é a principal unidade do carro. A principal unidade do carro é a BSI, é a central inteligente, é a unidade de bordo interna, tá? Mas, claro, a unidade de gerenciamento do motor não é a principal do carro, mas é o elo de comunicação do gerenciamento do motor com a central de bordo do veículo, a famosa BSI. A ECU motor também comanda o módulo do eletroventilador. Então, como comentei agora há pouco, é através da ECU da injeção que são comandados os relés do ventilador. Mas a principal unidade do carro é a BSI. Ela que comunica-se com as demais, ela que comunica-se com o painel de instrumentos e por aí vai. Tá? Então, BSI é a central dentro do carro, é a principal. Mas, claro, a unidade do motor, a central do motor, fica lá na frente, ela que gerencia o funcionamento do motor, com toda certeza. Tá? Vamos ver já em detalhes o que cada uma gerencia. É muito importante entender sobre isso. Tá? Localização. Onde fica a unidade de controle eletrônico do motor? Então vejam aí a seta nessa telinha de vocês, no motor do veículo. A seta ali próximo à bateria é bem ali naquele suporte preto, suporte plástico junto da bateria. Vamos lá. A ECU do motor está posicionada na frente da bateria, está dentro de um suporte plástico junto da BSM, a unidade de bordo motor. A alimentação elétrica da ECU está ligado ao BSM e o chicote ali, pessoal, muito cuidado. É muito sensível nesse ponto, tá? Porque o chicote ele dá uma volta para encaixar na ECU, tá? As travas dos conectores são um pouquinho chatas, muito cuidado para não quebrar travas plásticas, tá? As travas dos conectores do chicote não tem para vender, é só chicote completo. E você não pode deixar uma trava quebrada, senão corre um sério risco. O cliente passa num buraco, uma lombada com tudo, mexe tudo, dá mau contato, corta uma alimentação elétrica, tá? Então, muito cuidado na hora de destravar esses conectores elétricos, puxa com bastante jeitinho para que não quebre, tá? Não force que vai quebrar. Forçar com uma chave de fenda, vai quebrar. Então é o quê? Tem um pouquinho de paciência, vai empurrando lentamente até deslocar o chicote. Lembrando que essas travas, conforme você vai abrindo ela já vai
deslocando o conector elétrico da central. E não dá para soltar, né, de qualquer jeito. Tem que tirar uma, depois outra na sequência e por último a terceira. Não dá para inverter. Fisicamente não se deixa acontecer isso, tá? Não dá, não tem como você montar ou desmontar errado os conectores elétricos da central. Já abordei isso aqui aula passada, mas só por ilustração, né? O Peugeot 307, para ter acesso ao conector de diagnóstico, temos que remover a tampa plástica ali no console central, na frente da alavanca de câmbio. Removeu a tampa plástica, temos acesso aqui ao conector, né, de 16 pinos, que faz a comunicação digital com a central de gerenciamento do motor com o scanner automotivo. Está aqui, olha o chicote, o quanto que temos aí de pinos nesta central. Pessoal, esta aí é a central deste carro, ME 7.4.9. E observem os conectores elétricos, ó. Você não consegue tirar os da esquerda primeiro, porque a própria trava vai bater no conector vizinho. Então, para remover os conectores elétricos, primeiro, tem que tirar o da direita. Então, você destrava ele, gira ele para a direita, deitando ele, desloca o primeiro conector. Ele vai para o segundo, que é o do meio. E, por último, o terceiro, que é o da esquerda. Então, sempre destravando a trava e movimentando ela sentido horário. Para reinstalar, tem que inverter a posição de desmontagem. Primeiro o da esquerda, depois o do meio e por último o da direita. Não dá para inverter, tá? Se você montar o da direita primeiro, não consegue encaixar os demais, tá? É curioso, realmente não dá. Tem que seguir para desmontar da direita para a esquerda, para montar da esquerda para a direita. E viram que são muitos pinos realmente nesse conector elétrico da ECU. Vamos lá. ECU, né, a unidade de controle eletrônico do motor, tá? Desse sistema, a ME 7.4.9. É a unidade de gerenciamento do motor em função da rotação versus densidade. Isso é o chamado Speed Density. O que é o Speed Density? Speed, velocidade, rotação. Density, densidade. Do que? Do ar admitido. Então, na verdade, a unidade ela gerencia o funcionamento do motor em cima do Speed Density. Ou seja, através do sinal do sensor de rotação do motor, mais MAP e temperatura do ar admitido. E ela mapeia, né, a injeção e a ignição. E ainda adota, né, a tecnologia Flex, ou seja, atua com álcool e ou gasolina em qualquer proporção. Basta ele se adaptar ao sistema, né, adaptar ao que está abastecido e funciona normalmente. Tá? Então, esta é a ECU de gerenciamento do motor. E essa aqui, quem é? Ó, estamos dentro do carro, tá? Tem vários pinos, vários chicotes. Já vamos ver uma foto só dela. Essa é a famosa BSI. É a unidade de bordo interna, ou a unidade inteligente, ou central inteligente do carro. Essa aí é a BSI, fica dentro do veículo. Vamos falar sobre ela já na sequência, tá? Só para entender onde ela fica. Então fica dentro do carro, abaixo e à esquerda do volante de direção. É no local tradicional da caixa de fusíveis do carro, tá? Falar sobre a BSI, então. Faz o controle de bordo no veículo, tendo acesso ao limpador de para-brisas, unidade do airbag, chave de seta, vidros, travas, iluminação do teto, chave de ignição, aquecimento do vidro traseiro,
painel de instrumentos, etc. Ou seja, ela faz quase que um controle geral na parte elétrica e ainda eletrônica do carro. Então a BSI é ela que alimenta a BSM, a central do motor, que por sua vez alimenta a central da injeção. Tá? Então essa inteligente é ela que comanda boa parte dos componentes elétricos e eletrônicos. Por exemplo, se você esquecer o aquecimento do vidro traseiro acionado, ela consegue desligar sozinho. Tá? Quando você está aí dirigindo o carro, chovendo, liga o limpador do para-brisa. Ao engatar a marcha ré, se está ligado o dianteiro e engatou a ré, aciona o traseiro, sozinha. A BSI, a central inteligente que faz isso. Tá? Interpretou que o da frente está limpando, engatou a ré, aciona o de trás. Não precisa nem perder tempo. Tá? Assim como, né, ela pode ligar, pode desligar alguns componentes em casos de baixa tensão de alimentação elétrica, ou seja, baixa carga da bateria, ela pode desativar componentes desnecessários para a utilização do veículo com segurança. Tá? Querem ver a foto da peça? Eis aqui, ó. Essa é a BSI. Essa é a central inteligente. É o módulo, né, ou a unidade de bordo interna, ou simplesmente inteligente. Observe os fusíveis na parte de baixo da tela. E o restante, pessoal, são praticamente conectores elétricos. Ou seja, essa central aí distribui a parte elétrica e eletrônica para praticamente todo mundo. Cadê os relés? Estão vendo aí um monte de relé nessa foto? Não, né? Por quê? Porque não tem. A unidade BSI substitui com competência e segurança os relés tradicionais do sistema. Então você tem o quê? Uma unidade eletrônica que cuida da parte elétrica do carro. Por isso que não tem relé. Podem ver, só tem ali, ó, fusíveis de segurança. E para um carro com tamanha, com tantos, né, componentes eletrônicos, até que são poucos fusíveis. Né? É bem pouquinho. Tá? E aí você tem o que? Tem a questão de analisar esse componente. Porque ela é uma central. Ela conversa com o scanner também. Ela é uma unidade eletrônica. Ela conversa tranquilamente com o scanner automotivo. Por quê? Ela tem defeitos, tem leituras, tem programações, testes, tudo isso. Tá? Falar sobre o funcionamento, então, desta BSI. É conhecida como a central inteligente. Faz a alimentação dos principais componentes do veículo, eliminando relés, podendo inclusive excluir itens para gerenciamento da energia elétrica da bateria. Ela acompanha a tensão da bateria para, em alguns casos, até excluir, tá, a alimentação de algum componente desnecessário, caso tenhamos baixa tensão de alimentação da bateria. Você consegue fazer isso. Há prioridade de funcionamento que o sistema permite para que não tenhamos aí a descarga da bateria e o carro pare por falta de carga na bateria. Isso é uma realidade de mercado, tá? Realidade mesmo, ok? E esse cara aqui quem é? BSM, ó. Podem ver, ó. Até lembra um pouco a BSI, não, é menorzinho. Ó, onde ele está, ó. Olha ali a torre do amortecedor dianteiro esquerdo, então ela está no compartimento do motor, tá? Esse é o BSM, é o módulo de bordo do motor, ou unidade de bordo lá do motor. Também tem vários conectores elétricos, observem, ó, muitos pinos, alguns fusíveis e também relés
Não, né? Também faz a substituição de relés do sistema. Não é, pessoal, que esse carro não tem relé. Tem relé. Vamos ver já já, né? Mais adiante, em outras aulas, né? Mas é bem pouco. As unidades de comando substituem aí com eficiência o uso dos relés nesse sistema. Então vamos aqui à teoria do BSM. Vamos lá. BSM está posicionado junto da ECU lá do motor, faz a alimentação da ECU, motor, buzina, lavadores de vidros, canister, componentes da injeção eletrônica que precisem de tensão da bateria, como bobina, bicos, sondas lambda, né, o aquecimento da sonda lambda, e o motor de arranque. Pessoal, dá muito problema de falha no motor de arranque por causa do BSM. Muita atenção com isso, tá? Temos muito esse tipo de problema, tá ok? Aqui, os conectores e como que é a descrição deles. Então veja, temos 3 conectores. O conector cinza, marrom e o preto. Tem uma etiquetinha ali, ó, o marrom dá para ver direitinho, né, ó. O do meio é o marrom, ó. Tem uma etiqueta mostrando a cor dele. Bom, o cinza tem 32 pinos. Marrom 42 e o preto mais 32. Ou seja, somando aí, ó, temos 106 possíveis terminais no módulo. 106. Bastante, né? Uma pinagem muito expressiva temos nessa unidade. Agora, o curioso é entender que temos na descrição a cor do conector, aí depois a linha que é numérico, né, alfanumérico, né, é de A a H, e a fileira. Então, por exemplo, lá em cima está marcando, ó, MF1, M, conector marrom, coluna F, linha 1. Isso que é o nome, ó, MF1, conector marrom, a fileira F e a linha 1. Ou seja, você encontra o pino e conector dentro desse monte de fios aqui desse sistema. Então é importante entender, porque no sistema elétrico isso vai aparecer, né? O conector, que mais? Depois o conector marrom, aí a fileira e a linha, ok? Na tela, a unidade de painel de instrumentos, né? A central do painel e as suas várias lâmpadas de anomalias que se indicam ali bem no centro. E vamos lá a mais uma dica aqui no seu Mac. Muito cuidado com esse modelo de carro com transmissão automática, pois a BSM apresenta com frequência corte na alimentação do motor de arranque, sendo necessária a sua substituição. Sério, pessoal, você vai lá com a canetinha de polaridade, lá no pino de alimentação do motor de arranque, pede para um companheiro ir lá dentro da partida. Não chega o sinal de partida lá para o motor de arranque. Ele para no BSM. E aí tem que trocar esse módulo de bordo do motor, a BSM neste caso. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volta na sequência falando mais sobre Peugeot 307 aqui no seu MEC.